Fala, turminha, tudo bem? Na nossa aula de hoje a gente vai aprender a movimentar o cavalo. O cavalo, ele é uma das peças mais difíceis de entender o movimento do jogo de xadrez. Por isso a gente vai rever o movimento dele, tá bom? Lembrando, o cavalo ele movimenta 3 casas por vez em forma da letra L. E ele pode fazer esse movimento para qualquer direção, desde que a casinha onde ele vai parar esteja livre. Então, caso você esqueça, vou dar uma dica. Caso esqueça quantas casinhas o cavalo movimenta, presta atenção. É só você separar as sílabas da palavra cavalo. Então, separando as sílabas. Cavalo. 3 sílabas é a quantidade de casinhas que ele movimenta. Ah, professor, esqueci quantas casinhas o cavalo anda. Separa as sílabas da palavrinha cavalo. E como que o cavalo captura? Se ele anda 3, ele captura na casa 1, 2 ou 3? Isso, exatamente. Ele captura lá na casinha onde ele para, que é a casinha de número 3. Outra regrinha importante. A casinha onde o cavalo está, que é da onde ele sai, você não conta, é a casinha 0. Você conta só a primeira que ele já moveu, tá bom? Então não conta a primeira casinha. Agora, a gente vai utilizar o xadrez com o pequeno Fritz para rever um pouquinho mais sobre o cavalo, beleza? Vamos lá então. O cavalo é o único que pode saltar sobre as outras peças. Como no salto do cavalo. E ele se move de uma maneira estranha, como a letra L. 2 para a frente e 1 para o lado, em qualquer direção. Então vamos ver para onde o cavalo pode ir. 2 para a frente e 1 para o lado. Ele pode se mover para cá. 2 para frente e 1 para o lado. E para cá também. E aqui. E aqui. Eu sei outra. Olha quantas opções de movimento ele tem. 2 para frente e 1 para o lado. Não importa em que direção. Essas são as casinhas onde ele pode parar. Certo! Essa foi a última possibilidade. Uau, parece uma roda. Exatamente. Como um carrossel. O cavalo sente-se melhor quando pode se mover para qualquer um dos pontos do carrossel. Então, vocês não podem fazer isso também aqui. Isso porque ele está pertinho da borda do tabuleiro. Por isso ele não movimenta tantas casas como se ele estivesse no centro. Olha lá, aqui no cantinho só 6. Esse carrossel está com o pneu furado. Certo! E coloque-o em um canto e ele terá um ataque nervoso. Quanto mais no cantinho do tabuleiro, menos casas ele consegue atingir. Dê ao seu cavalo o maior espaço de movimentação possível, colocando-o no meio. E ele pode capturar as outras peças também, não é? Claro! Deste jeito, por exemplo. Casa onde ele para. Brilhante! E o rei logo estará em xeque-mate também. Não há um único caminho de escape. Muito bem, meu lindo cavalinho. Isso, muito bem. Então, vamos fazer um treino. Clique em todas as casas em que o seu cavalo pode chegar. Olha lá, todas as casas que ele pode chegar. Então, vamos contar. Começando o movimento pela horizontal. 1, 2, 3. Vertical. 1, 2, 3. Outro lado.
3. Mais um pouquinho para a horizontal. 1, 2, 3. Ou pode ser assim também. Cavalo. Vamos lá. Cavalo. Cavalo. Olha lá, percebe que ele está mais no centro do tabuleiro, então ele consegue movimentar para todas as casas possíveis. Você se esqueceu de alguma coisa. Não, só estou explicando. Vamos lá. 1, 2, 3. É como passar as férias em uma fazenda. Muito bem. Então, turma, lembrando, o cavalo ele captura na casa aonde ele para, na casa de número 3. Agora vamos rever um pouquinho nesse tabuleiro como o cavalo movimenta. Então, lembrando, quando o cavalo está na bordinha do tabuleiro, quanto mais na borda do tabuleiro, menos opções de casa ele tem para se movimentar. Então, olha lá, cavalo, 1, 2, 3. Ele vai parar aqui nessa casinha. Para a horizontal, 1, 2, 3. Vai parar aqui. Tem mais alguma opção que ele possa ir? Não. Ele está na bordinha do tabuleiro. Olha lá o cavalo preto agora. 1, 2, 3. Ele pode virar para o outro lado também. 1, 2, 3. Então, ele vai parar aqui ou aqui. Continuando, na horizontal agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pode parar aqui. Olha quantas opções o cavalo preto tem a mais do que o cavalo branco. Continuando. 1, 2, 3. Ou 1, 2 para o outro lado. 3. E para finalizarmos, na outra horizontal, 1, 2, 3 ou cavalo para o outro lado. Olha lá, as 8 casinhas que o cavalo pode atingir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o máximo de casas que ele pode atingir. 8. Quando ele está mais no centro do tabuleiro, tá bom? Então, é sempre bom você deixar o cavalo, claro, sempre protegido, no centro do tabuleiro, tá bom? Nunca nas bordas, porque senão ele protege poucas casas, automaticamente ameaça poucas casas também. Olha a diferença do cavalo branco para o cavalo preto. O preto atingiu 8 casas, o branco somente 2, tá bom? Então, como que o cavalo captura? Vamos lá, vamos montar aqui. Ele não captura as peças que estão no caminho dele, tá? Ele não pode capturar. Olha lá, vou dar um exemplo para vocês. Ele pode mover 1, 2, 3. Ele captura sempre a peça que está na casa de número 3. Então, olha lá. 1, 2, 3. Capturou o peão branco, tá bom? Outro exemplo. Vamos usar o cavalo branco agora. E se na casa onde o cavalo for parar tiver uma peça branca? O que acontece, professor? Ele não pode parar naquela casinha. Não pode ter mais de uma peça em uma única casinha. Então, olha lá. 1, 2, 3. Ele não pode parar aqui, tá bom? Porque a peça não captura a outra da mesma cor. Então, o cavalo precisa encontrar outra direção para ele movimentar. Nesse caso, ele tem outra direção, que é essa aqui. 1, 2, 3. Tá bom? Se ele não tiver para onde ir, aí você precisa encontrar outra peça para jogar. Beleza? Essa foi nossa aula de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o cavalo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima aula, turma! Tchau!